Careca de Saber, com Leandro Carnal. Pós-carnaval com Leandro Carnal. Careca de Saber, segunda-feira, dia de ouvir Leandro Carnal, nosso colunista, todas as semanas. Hoje, Leandro Carnal vai falar, tema que abordou em sua coluna nesse fim de semana, sobre violência, lições violentas. Carnal, bom dia. Bom dia, Carnal e Carnaval, você acabou de rimar, né? Acabou, agora começou o ano, primeira segunda-feira útil de 2017. É verdade. Carnal, fala pra nós, eu nesse seu artigo eu vi o início dele, você publicou uma frase dizendo: a violência é o eixo definidor das relações humanas. A violência é o eixo definidor de nossas relações. Fala para nós um pouco sobre esse tema tão complexo que você abordou na sua coluna. Nós temos uma visão romântica do ser humano, no sentido de que o ser humano é tranquilo, pacífico, dado ao bem, que é uma visão que se baseia também em Rousseau, em esforços da igreja, esforços da literatura para falar da nossa bondade natural. Mas a análise crua da história mostra que a violência, a guerra, o ataque de uns contra os outros, como previa o filósofo Hobbes, essa é a norma. Na verdade, qualquer coisa que detone a violência, como é o caso de um pequeno incidente em Lisboa em 1506, quando uma frase maldita no momento em que havia peste na cidade desencadeia um ataque à comunidade judaica, o mais violento desses pogroms, desses ataques violentos à comunidade judaica no século XVI. Então, mostra que nós vivemos sempre, como aconteceu no Espírito Santo, sempre à beira de um colapso. O que a gente poderia falar, e que eu acho que é uma coisa mais original, é que o ser humano tem explosões de paz. Então, elas explodem e depois terminam. A violência é a norma, né? A violência é o que nos guia. A violência é o que nos orienta quase sempre. É a paz que é excepcional, né? Boa. Exatamente. A gente, é como, fazendo aqui um paralelo, porque eu não sei se é maluco, é um pouco a felicidade também. Né? As pessoas perseguem a felicidade como se ela fosse possível construir como estado perene. Quando eu, pelo menos pessoalmente, sempre encarei a felicidade como espasmos, como hiatos numa realidade que não tem nada para te fazer feliz. Quer dizer, você tem que lutar para que esses hiatos ocorram com frequência, ou se preparar para eles, ou saber aproveitá-los, mas não viver a ilusão de que eles possam ser a regra, né? Então, essa sua expressão de que a violência é a norma e que nós vivemos eventuais explosões de paz, essa é perfeita. Agora, como é que isso se dá historicamente? Vamos pensar em períodos mais próximos, meu caro Carnal. Que momentos de explosões de paz você apontaria, por exemplo, ao longo do século XX, a partir do início do século XX até os dias atuais? Que momentos de explosão de paz viveu o mundo nesse período? Nós tivemos as duas maiores guerras da história, a primeira, 1418, a segunda, 39-45, que causaram, especialmente a segunda, um número que às vezes é estimado em 55 milhões de mortes, a segunda, genocídios impressionantes durante a Primeira Guerra, o genocídio armênio, antes da Primeira Guerra, o genocídio na Namíbia, durante a Segunda Guerra, o genocídio especialmente de judeus, de ciganos, de homossexuais, e assim por diante. Nós tivemos a morte de 20 milhões de russos, pelo menos, talvez mais, pela invasão alemã. Depois dessas explosões de violência intensas ou de fluxos de violência, sobrevêm períodos que as pessoas com estado de bem-estar, com o crescimento, com muita formação e com muita educação, começam a viver períodos mais tranquilos. Por exemplo, a União Europeia, ela propiciou um período de paz na Europa. Nós não tivemos guerras na Europa entre 1945 até a Guerra das Independências da Iugoslávia, e tivemos aquelas explosões de invasão russa, por exemplo, de Budapeste em 56, a repressão russa a Praga em 1968, ou questões internas, como a independência da Argélia, que ataca a situação interna da França. Mas guerra entre estados, ela foi afastada. Esse é um período excepcional. Esse é um período excepcional. A norma foi a guerra.
Então, a prosperidade europeia, a educação, fez com que lá na Europa essa violência diminuísse. Mas ela continua fortíssima nas ex-colônias, às vezes, inclusive, incentivada pelas ex-metrópoles. Períodos tranquilos são, de fato, poucos. Os americanos viveram, por exemplo, a Guerra da Coreia, 50-53, e também a experiência trágica da Guerra do Vietnã, oficialmente declarada no governo Johnson, até a década seguinte, mas extraoficialmente antes. Isso é a norma, né? Fora atentados, fora questões internas de terrorismo e externas, né? O que é realmente difícil de explicar são as vezes em que a educação, a repressão, as igrejas, as famílias, a literatura, a arte, os meios de comunicação conseguem moldar o indivíduo para que ele ande, por exemplo, no trânsito sem matar muitas pessoas até o caminho do trabalho. Esse é um desafio que a gente enfrenta diariamente, né? E alguns não conseguem. Mas é um processo. Ter uma explosão de paz que comece quando você pega o seu carro para ir para o trabalho e dure pelo menos até você chegar no trabalho, né? Exatamente. Tem um desenho... Onde outros motivos vão levar a novas tentativas de torná-lo um serial killer. É verdade. Então, agora tem um traço humano, que é muito interessante. Quando a gente dá para os alunos, quando dá literatura clássica como a Divina Comédia, os alunos leem acompanhados e bem orientados, com certo entusiasmo o inferno, cheio nos seus 9 círculos de pecadores, de tragédias, de sofrimento. Depois eles leem o Purgatório, onde tem os invejosos com os olhos amarrados na segunda volta, vão lendo e vão perdendo. Quando chega ao paraíso, quase todos entram num tédio profundo. Quase todos abandonam Dante, não chegam nem aos céus dos confessores e mártires. Então é o pior de todos. Os doutores, onde ele conversa com São Tomás de Aquino, por exemplo, é difícil. Nós gostamos de ler tragédia. Nós paramos no tranco para ver acidente. Nós adoramos dedicar um período da semana a pegadinhas, ou seja, pessoas se dando mal, sendo idiotas ou se quebrando. Não há um quadro na televisão mostrando, veja esse lírio abrindo, essa criança sorrindo, veja essa mãe cuidando do filho, mas é só pegadinha. Eu acho isso impressionante. Bom, o que remete desta nossa conversa no primeiro dia útil de 2017 é um dilema que não encontrará resposta, pelo menos na coluna de hoje, que é o seguinte, né? A violência é a norma. O que temos como intervalo não são explosões de violência, porque ela é a norma, mas explosões de paz. Acho essa expressão muito precisa para a nossa reflexão. E a dúvida que remete é se esta violência que é a norma, é uma fatalidade da espécie ou é uma escolha, o que torna ainda mais assustador tudo isso. O Leandro Carnal volta na segunda-feira que vem. Até lá vocês derretam seus cérebros aí pensando sobre esse assunto. Um abraço, Leandro. Sem violência. Um abraço para você. Tchau, tchau. Até logo.